eu quero saber mais, saber tudo. Era agosto de 1945. O mundo inteiro prendia a respiração. Na Europa, a guerra já tinha acabado, mas lá no Pacífico, uma nação inteira se recusava a cair: o Japão. Hoje, a gente vai mergulhar nos últimos e agoniantes dias do Império Japonês. Uma história, de orgulho, de desespero e de uma única decisão que mudou tudo. E pra gente entender o tamanho disso, o peso dessa história, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos começar pelo final, pelo clímax. Imagina a cena. 2 de setembro de 1945, Baía de Tóquio. A bordo do navio de guerra USS Missouri, tá lá o diplomata Toshikazu Kaze. E ele sente o peso de milhares de olhos fuzilando ele. E as palavras dele, gente, capturam perfeitamente aquele momento. A humilhação, sabe? De uma nação inteira super orgulhosa ali, de joelhos. Tá, mas como é que eles chegaram a esse ponto? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Algumas semanas antes, no verão de 45. A situação do Japão era desesperadora. Cidades inteiras virando cinzas por causa dos bombardeios. Militarmente falando, não tinha mais jeito. A derrota era óbvia. Questão de tempo. Só que, lá no alto escalão, no governo, a coisa estava travada. Um impasse total. Ninguém conseguia decidir nada. Aí os aliados, lá na conferência de Potsdam, mandam um recado final sem rodeios. Ou vocês se rendem sem condição nenhuma, ou a gente vai destruir tudo. E a resposta de Tóquio veio numa única palavra: mokusatsu, que quer dizer algo como matar com silêncio, sabe? Ignorar com desprezo. Para os aliados, aquilo não tinha nada de ambíguo. Foi um não bem claro. E essa única palavra, caramba, ela pode ter sido a sentença de morte de 2 cidades inteiras. E para entender por que eles estavam tão travados, a gente precisa falar de uma coisa, de um conceito fundamental para eles, o Kokutai, a essência nacional. E olha, isso não era só política não, era a alma do Japão. Tudo girava em torno da figura do imperador, que era visto como um deus, um descendente direto dos deuses. Então, a única condição, a única coisa que eles não abriam mão de jeito nenhum era preservar o Kokutai. Isso era mais importante que tudo, mais que cidades, mais que exércitos, mais que a vida de milhões de pessoas. E essa ideia, esse Kokutai, acabou rachando o Conselho Supremo de Guerra, os chamados Seis Grandes. De um lado você tinha a Turma da Paz. Eles eram mais pragmáticos, tipo, ok, a gente perdeu, vamos nos render, mas com uma condição, preservar o imperador. Já do outro lado, a linha dura. Esses não queriam conversa. Exigiam 4 condições, que na prática fariam a rendição ser só de fachada. O Japão estava literalmente em guerra contra si mesmo. E aí, em questão de 3 dias, tudo mudou. Vieram 2 golpes, 2 choques que abalaram as estruturas do Japão e que finalmente quebraram aquele impasse mortal. Foi o fim de qualquer esperança que eles ainda pudessem ter. A sequência dos fatos é assustadora. Dia 6 de agosto, uma luz que nunca ninguém tinha visto antes explode sobre Hiroshima. 2 dias depois, 8 de agosto, a União Soviética, que estava neutra, rasga o acordo e declara guerra ao Japão. No dia seguinte, 9 de agosto, o Exército Vermelho invade a Manchúria. E como se não bastasse, horas depois, uma segunda luz, um segundo sol, explode, dessa vez em Nagasaki. Acabou. O jogo virou de um jeito que ninguém esperava. E o mais maluco é que a primeira reação a Hiroshima não foi de pânico total. Foi de dúvida. Os líderes militares teimosos simplesmente subestimaram a bomba. Acharam que era um blefe. Eles chegaram a apostar que os americanos só tinham uma daquelas. Imagina só. Foi um dos maiores erros de cálculo da história. Só que para muita gente, no alto comando, o golpe mais duro não veio da bomba. Veio por terra. A invasão da Manchúria pelos soviéticos. Aquilo foi o fim. Por quê? Porque acabou com o exército de Kwantung, que era a elite das tropas japonesas, e, mais importante, destruiu a última carta na manga que eles tinham, a esperança de que a União Soviética pudesse ajudar a negociar uma paz. Agora o Japão tinha que lutar em 2 frentes. A derrota era inevitável. E bem no meio dessa confusão, com 6 grandes trancados num bunker discutindo, chega a notícia: Nagasaki. A aposta deles tinha ido por água abaixo. Ficou claro que os americanos não tinham só uma bomba, eles tinham mais. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o impasse continuava. A votação, 3-3. Inacreditável. O país inteiro desmoronando e a liderança travada. Com o governo completamente paralisado, só restava uma saída. E o que aconteceu a seguir foi algo sem precedentes na história do Japão. Uma quebra de séculos e séculos de tradição. Era a hora de uma intervenção divina, por assim dizer, para acabar com a guerra.
Então, na noite do dia 9 de agosto, o primeiro-ministro Suzuki, num ato de puro desespero, resolveu quebrar todas as regras. Ele foi diretamente ao imperador Hirohito e fez algo que ninguém jamais faria. Ele pediu para que o imperador, que era uma figura sagrada, quase um deus, que reinava mas não governava, tomasse a decisão final. De lá, no silêncio de um abrigo antiaéreo embaixo do palácio, a voz do imperador finalmente soou. Ele disse: "Chegou a hora de suportar o que é insuportável. Eu engulo minhas lágrimas e dou o meu aval à proposta de aceitar a proclamação dos aliados." Era isso. A palavra do Deus vivo tinha sido dita. O impasse acabou. A guerra estava finalmente chegando ao fim. Só que nem todo mundo aceitou. Para alguns, a palavra do imperador não era o fim da discussão, era uma traição. E num último desesperado ato de rebeldia, um grupo de oficiais decidiu que não ia deixar isso acontecer. Era a noite de 14 de agosto. Um grupo de militares invadiu o Palácio Imperial. Foi o chamado Incidente de Kyujo. O objetivo deles não era o imperador em si, mas sim a voz dele. Mais especificamente, uma gravação. A gravação do discurso de rendição que ia passar no rádio no dia seguinte. Eles tinham uma missão: encontrar aquele disco e destruí-lo a qualquer custo. Aquela noite foi um caos absoluto. Teve até derramamento de sangue. Os rebeldes fecharam o palácio, mataram um general, o Takeshi Mori, porque ele se recusou a participar do golpe, e aí começou uma busca frenética pela gravação. Reviraram tudo. Mas, por um acaso do destino, o disco estava escondido no meio de uma pilha de papéis e sobreviveu. Quando o dia amanheceu, o golpe já tinha fracassado. E então, ao meio-dia de 15 de agosto, o Japão inteiro parou para ouvir o rádio. Pela primeiríssima vez na história, o povo japonês ouviu a voz do seu imperador, o seu Deus. E numa linguagem super formal, quase antiga, ele não anunciou uma vitória, mas a rendição. Pediu que o povo suportasse o insuportável. A guerra tinha acabado, mas faltava oficializar a paz. E o ato final dessa história toda aconteceria algumas semanas depois, num cenário flutuante. Um evento todo pensado, todo coreografado, para que cada detalhe tivesse um peso, um simbolismo histórico. O general Douglas MacArthur foi quem orquestrou tudo e cada escolha ali tinha um porquê. O lugar, a Baía de Tóquio. O mesmo lugar onde, lá em 1853, o Comodoro Perry forçou o Japão a se abrir para o mundo. E a bandeira que estava hasteada no navio era a mesmíssima bandeira que Perry usou naquela época. A história fechava um ciclo ali de um jeito bem brutal. A cerimônia em si foi super rápida, 23 minutos e pronto. Mas assim que a última assinatura foi feita, o céu de Tóquio foi tomado por centenas de aviões de guerra americanos. Um barulho ensurdecedor era a demonstração final e inequívoca do poder que tinha colocado aquele império de joelhos. Enquanto tudo isso acontecia em público, nos bastidores, a história era registrada em papéis, em documentos como este aqui. A gente pode ver as discussões internas do Ministério das Relações Exteriores. O ministro Togo tentando convencer todo mundo de que aquela nova arma, a bomba atômica, tornava impossível continuar a guerra. É a história sendo escrita ali, em tempo real, em memorandos urgentes. E com as assinaturas no papel, a guerra mais terrível que a humanidade já viu, finalmente acabava. As armas se calaram. E para o Japão, e na verdade para o mundo todo, começava um capítulo novo e completamente incerto. E as últimas palavras de MacArthur naquele dia não foram de festa não, foram um alerta, um aviso para o mundo que agora era nuclear. Ele disse basicamente o seguinte para o mundo: olha, essa foi a nossa última chance. Se a gente não arrumar um jeito melhor e mais justo de viver, a próxima vai ser o fim de tudo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Como é que uma nação que passou décadas sendo ensinada a lutar até a morte pelo imperador vira a chave? Como ela encara a tarefa gigantesca de se reconstruir do zero? Não só os prédios, mas a alma de um povo. Esse foi o desafio do Japão no dia seguinte ao fim do seu mundo. Sabe o que eu quero? Saber mais, saber tudo. Sabe o que eu quero? Saber mais, saber tudo. Descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like. Deixa aí. Não